eu não gosto só de viver num lugar, né? Eu gosto de viver e poder realmente ser uma pessoa que contribua com aquele lugar. Quero ser muito feliz, né? Mas ser feliz é muito amplo, né? Então, logicamente, ter minha saúde perfeita, estar de bem com a minha família, né? Estar bem com a minha família, ter uma rede de amigos, né? Isso é muito importante, viver num lugar que eu amo e contribuir positivamente com as pessoas. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Após uma semana sem gravar o Gramado com Propósito, hoje temos mais um episódio e a nossa convidada é Lenora Santos. Lenora é carioca, mas gramadense de coração, mãe de 2 filhos, ela é esportista, escritora, já publicou 6 livros, é coach, é especialista em gestão de pessoas e depois de anos fora, retornou para Gramado. E hoje ela está aqui conosco. Seja bem-vinda ao Gramado com Propósito, Lenora. É uma felicidade estar aqui com você, uma pessoa que eu gosto e admiro tanto. Lenora, o que te trouxe para Gramado? Da primeira vez que eu vim, Laura? Isso. Em 2014, a minha filha decidiu fazer faculdade de hotelaria e eu descobri lá no Rio de Janeiro que existia uma faculdade de hotelaria referência no Brasil, que era a Castelli. E eu falei para ela, Vitória, tem uma faculdade maravilhosa lá em Canela, topa? Ela falou, eu topo. Aí vim trazê-la para conhecer a cidade e para ela fazer o vestibularzinho, que ela teve que se submeter, né? Nem conheci Gramado, na verdade. Ficamos em Canela e voltei para o Rio. Numa segunda vinda, eu falei assim para ela, Vitória, vamos conhecer essa Gramado aí que todo mundo fala. A primeira vinda foi muito rápida, né? Eu tinha trabalho, não deu tempo de passear, estava chovendo. E nessa segunda vinda, eu falei, vamos lá conhecer essa Gramado que todo mundo fala, que é linda. Olha, Laura, eu vou te falar. Quando eu fui vindo na Avenida das Hortênsias, ali chegando no Prédio Branco, né? Onde eu tinha escritório, inclusive, eu me arrepiei. Da cabeça aos pés, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse, né? Passando ali pelo Vale do Quilombo, entrando ali naquele café torre, né? Que tinha. Quando eu comecei a entrar pela cidade, aquela cidade, assim, tocou meu coração, sabe? Tocou a minha alma mesmo. Então, eu fiquei muito apaixonada por Gramado. Aí, fui conhecer, passear, e eu voltei para o Rio. E quando eu voltei para o Rio, eu não parava de pensar em Gramado. A minha cabeça ficou aqui,
né? Meu coração ficou aqui. Eu trabalhava pensando em Gramado. Isso foi em julho, mais ou menos junho, julho. Em setembro eu vim para o aniversário da minha filha e falei para ela assim: eu vou te contar um segredo, né? Ela, o que é, mãe? Eu falei, e no Rio eu tinha meu escritório, né? Eu tinha um escritório importante de coaching lá no Rio de Janeiro, num edifício top, né? Eu fui uma das pioneiras no coaching no Brasil, então eu era uma referência, né? No Rio, nessa época. Mas o meu coração virou gramadense. Aí eu vim pra cá, aí falei no aniversário dela, falei pra você, eu tenho uma surpresa pra te falar. O quê, mãe? Eu falei, eu vou vir morar aqui. Aí ela, quando? Aí, no primeiro momento, eu falei, daqui a 2 anos, quando você terminar a Castelli. Aí, tá bom, tá, daqui a 2 anos, sabe? Meu coração já falando assim, eu quero hoje, eu quero amanhã, eu quero amanhã, eu quero amanhã. Aí, voltei pro Rio. Aí, voltei pro Rio já procurando apartamento. Já, assim, decidida a vir pra cá. Aí, numa outra, acho que foi em setembro, outubro, eu vim de novo. Aí, falei para ela assim, olha, tem uma outra novidade. O quê, mãe? Falei, eu vou vir morar aqui. Ela, eu sei. Eu falei, mas vai ser esse ano. Aí, ela, não acredito. Eu falei, mas não se preocupe, você vai morar em Canela, eu vou morar em Gramado. E a gente vai se ver de vez em quando. Ninguém vai ter chave da casa de ninguém. Você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha vida. E foi assim, em novembro eu já tinha minha casa, aqui em Gramado. Foi amor mesmo, né? O que te chamou mais atenção, além da paisagem, além desse clima, que a gente sabe que é um clima que oscila, mas eu acho que quem vem pra cá acaba gostando muito desse clima serrano, assim. Na verdade, eu já tinha morado em Petrópolis, na verdade, no município de Petrópolis, Araras, do Rio de Janeiro, que é um município bem charmoso, pequenininho, né? Eu já tinha tido esse contato com a serra. Mas o que me chamou a atenção... Bom, primeiro foi a energia do lugar, né? Porque eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, foi a energia do local mesmo. Mas depois, lógico, que foi toda uma construção, né? Eu fiz bons amigos, os meus primeiros amigos, meus vizinhos, a Cris e o Alexandre, que eu falo que são minhas... Eu tenho pequenos núcleos de família aqui, né? Então, a Cris e o Alexandre, que foram os meus primeiros amigos aqui, né? Depois eu tive a Leila, né? Que foi a minha grande irmã aqui, com a família dela. Não vou falar muito para não chorar. Foi a minha grande irmã aqui. Então, eu ainda tenho os filhos dela como meus afilhados, né? E o ex-marido dela, né? Como um grande amigo. Aí, depois vieram outras pessoas. Veio a Elis, veio a Rita Gil, veio a Laura Galas, veio a Laura Silveira, vieram as Letícias do Jornal de Gramado, o seu Hilton. Então, assim, foi expandindo a minha rede de conexões. Aí vieram os projetos sociais, né? Porque eu sempre falei assim, eu não posso chegar numa cidade e não contribuir com essa cidade genuinamente. Isso é uma coisa tua? Tu já fazia isso no Rio? Já. Desde menina, desde os 17 anos que eu atuo como voluntária, né? Trabalhei na Mão de Obras do Berço, depois trabalhei durante 10 anos na SOS Brasil, nas aldeias SOS Brasil. Né? Então, eu cheguei aqui e perguntei quais são os projetos que existem. Aí eu conheci as damas, né? A Vivi e a Ângela me receberam de braços abertos e falaram assim, né? Lenora, você só vai poder atuar aqui se as mulheres quiserem, né? Porque você está chegando aqui com uma proposta totalmente nova, que eu cheguei com uma proposta de life coaching, né, de trabalhar com perguntas poderosas, resgate de missão, de valores de vida, né? Então, aí fiquei ali durante anos, elas amavam, toda semana nós tínhamos a programação lá, né? Então, era muito lindo, foi realmente foi bem bacana meu trabalho lá, aí conheci os Corações Afetuosos, Mãos Fraternas, então, assim, foi... Acho que tudo que envolve... Mas eu acho que a primeira vez... E logo que eu cheguei aqui, antes até desses projetos, teve uma visita de um grupo de mulheres gramadenses a um projeto que é de homens, lá numa linha bem longe, que é uma casa de abrigo para homens. Eu esqueci o nome agora. E eu fui lá também, falei, gente, como as pessoas aqui cuidam um dos outros, né? E aquilo me tocou bastante. Então, eu acho que isso também foi um dos grandes diferenciais. Aí, quando eu vi o chá da Liga do Câncer, a feijoada fraterna,
sabe, eu falava assim, nossa, tem tudo a ver comigo, né? Porque eu não gosto só de viver num lugar, né? Eu gosto de viver e poder realmente ser uma pessoa que contribua com aquele lugar, né? Ser uma pessoa que chegue aqui, né? Faço parte da comunidade, eu quero fazer parte, né? E isso aí Gramado me possibilitou também, né? Então eu acho que essa conexão que eu tive logo no início, ela foi muito verdadeira. Tava ligada Eu com lembro aquilo que a Rita Gil sempre fala, você é filha de Gramado, você é filha de Gramado. E eu adoro quando ela fala isso, porque eu me sinto mesmo uma filha de Gramado. Eleonora, a gente estava conversando, tu me disse que tu é formada em letras. Isso. Em qual momento que tu sentiu esse teu chamado, né, para ser coach, para trabalhar com coach? E aí eu gostaria que tu falasse assim, qual é a tua área dentro do coach? Tem várias áreas, né, que as pessoas trabalham. Qual é a tua área dentro do coach? Eu comecei com 27 anos, eu abri minha primeira empresa, né, junto com meu ex-marido. Até então eu trabalhava, atuava em alguns ambientes. Eu me formei em letras, mas dei aula muito pouco tempo, né, meio que estagiei, né, nunca realmente, efetivamente fui para a área acadêmica. Atuo na área acadêmica porque ministro treinamentos, né, mas assim, com letras não. E com a minha primeira empresa, né, foi aos 27, efetivamente, eu tinha que montar uma equipe. Nós temos uma empresa a empresa ainda existe, de iluminação cênica, e lá no Rio de Janeiro, era muitos shows, assim, quer dizer, na época nem tinha muitos, né, a gente lutou muito para conseguir ser referência, mas a gente trabalhava muito com freelancer, e eu falava assim, como é que eu vou fazer esse freelancer se fidelizar a mim? É a mesma coisa que o restaurante, né? Atualmente. Por isso que eu entendo muito bem como é que funciona essa área, né? De troca de funcionários. Eu falava, como é que eu posso fidelizar esse freelancer para ele só trabalhar para mim toda vez que eu precisar fazer um show, né? Porque eu não podia pagar, eu não tinha como assinar a carteira de ninguém, eu só podia atuar como freelancer, né? Eu e o meu ex-marido, que nós éramos sócios. Então, eu falei, vou começar a criar práticas, e criar normas, criar processos interessantes aqui para essa empresa, para as pessoas ficarem atraídas e quererem trabalhar. Eu falei, vou pagar terem melhor. Terem prazer em trabalhar aqui para mim, né? E aí eu comecei intuitivamente, né, a fazer esse processo, a empresa começou a crescer, então dava tantos benefícios, eu pagava melhor cachê, eu colocava as pessoas com camiseta, né, e as pessoas amavam aquilo, então eu virei uma referência, né, tanto que a empresa existe até hoje, e eu acho que o engraçado é que os funcionários, já estamos na segunda geração, né, porque a empresa tinha os funcionários antigos que estão lá, sim, com os filhos que também estão lá, então já é a segunda geração. E eu virei assim, tipo uma lenda lá dentro, e muitos falam, patroa. Eu falo, gente, que patroa, nem se usa mais esse termo, mas eles brincam que eu sou a patroa, né? Porque realmente é um mercado difícil, né? Naquela época do Rio de Janeiro, era muita badalação, muita festa. Então, os meninos, né, que trabalhavam lá, depois a gente pôde assinar carteira, tudo, dar benefícios, plano de saúde, casa, motorizamos, né? Mas antes, eles estavam sempre naquela expectativa que eles achavam que eles eram público, né? Então, para eu profissionalizar aquelas pessoas, eu acho que foi dali que eu comecei a ver que eu tinha esse jeitinho. Mas o coach entrou na minha vida assim, eu estava em Búzios, né, numas férias, na casa de uma prima minha, Regina, que ela é uma pessoa assim muito antenada, ela foi diretora de escola, então é uma pessoa assim que ela tem uma visão à frente, sabe? Uma mulher inovadora. Eu sou muito eu tenho muita afinidade com a Regina, né? Eu adoro conversar com ela. E ela estava falando para mim assim, Leonora, você já ouviu falar em... na época foi programação neurolinguística. Você já ouviu falar em PNL? Eu falei assim, não, na verdade eu realmente não tinha. Ela era da área de educação, ela sempre foi diretora de escola, era bem antenada. Nessa época Laura, eu tinha acabado de me divorciar. Eu tinha me separado, tinha saído da empresa e tinha montado uma escola de artes. Porque eu já tive um centro de estudos também.
eu tinha montado uma escola de arte lá em Itaipava, lá em Araras. E lá, e eu estava nessa transição, voltando para o Rio, divorciada, e foi nesse papo com ela que ela falou: deixa eu falar em PNL, tem tudo a ver com você, você é uma pessoa tão positiva, você gosta de botar as pessoas para cima, você está sempre inovando. Aí eu falei: vou procurar essa PNL. Aí um dia, num domingo à noite, eu estava em casa e comecei a pesquisar. Eu sou bem curiosa, sou muito curiosa, você não tem ideia do quanto eu sou curiosa. Aí eu comecei a pesquisar lá na internet, né? PNL, coaching. Eu falei: coaching? Que interessante, o que é isso? Aí comecei a pesquisar sobre coaching. E tinham 2 empresas aqui, e era muito novo no Brasil, esse coaching, né? Sim. E foi 2010, 2011, eu acho, né? Então, era muito, muito novo o coaching no Brasil. 2010, acho que antes, bem antes de 2010, 2004, 2002, 2004, olha, 2010 foi da ontem, né? Aí eu falei assim, aí descobri um lugar lá chamado Sociedade Brasileira de Coaching. Domingo à noite, falei: vou ligar. Liguei e atenderam. Aí eu: alô? Aí a pessoa: alô? Aí eu falei: é da Sociedade Brasileira de Coaching? É da Sociedade Brasileira de Coaching. Eu falei: mas domingo à noite? Ele: você não tá ligando? Eu tô te atendendo. Era o Vilela da Mata, que era o dono da Sociedade Brasileira de Coaching, que foi meu professor. Eu fiz todos os cursos dele, né? Desde o Life, depois fiz o Master, fiz toda a minha formação executivo, né? Na Sociedade Brasileira de Coaching. E foi ali, dali eu comecei o coaching, depois eu fui fazer a PNL também, né? Eu sou practitioner de PNL, e dali não parei mais. Aí fui fazer os cursos da Disney, fui fazer cursos com líderes que trabalhavam com coaching esportivo, né? Então, e comecei a estudar e não parei mais, né? Sou muito apaixonada. Tu falou ali sobre a questão, né, que tu treinou esse grupo que trabalhava contigo. Gramado hoje vive, né, uma crise em relação ao mercado de trabalho. Muitas pessoas que giram dentro de vários lugares. Eu não sei se é Gramado ou se isso é geral, já que tu tá vindo do Rio agora, né? Como se as pessoas hoje em dia, não sei se também é de geração, né, trabalhassem para ganhar em função do dinheiro, certo, né? Tu acha que esse teu trabalho, essa tua vontade, ela também vem disso, para que as pessoas elas entendam o que elas gostam de fazer e consigam trabalhar dentro, mesmo que trabalhem em um lugar que elas jamais imaginariam, né, que iam gostar, mas também trazer para as pessoas um prazer dentro daquilo que elas fazem? Tem tudo a ver com tudo, né? Acho que é uma pergunta bem ampla, né? Primeiro, sim, entender seu propósito, sua missão de vida, saber o que te agrada, o que te dá felicidade, o que te dá prazer, ou se você quer realmente, nesse momento, só ganhar dinheiro, independente se vai te dar muita satisfação ou não, que a satisfação vai vir do teu resultado financeiro, né? Isso tudo tem a ver. Agora, a pessoa realmente precisa de autoconhecimento. Ela precisa entender quem ela é, né, a sua missão de vida, seus propósitos, seus valores. Isso tudo é importante e faz parte, sim, do meu trabalho, né, do meu trabalho de coaching pessoal, do meu trabalho de coaching profissional. Isso tudo faz parte. Mas também faz parte da cultura das empresas, né? As pessoas, às vezes, elas até querem estar num trabalho, mas a empresa tem uma cultura fraca. Entende? Então, os próprios gestores, os próprios líderes, os próprios proprietários, eles não entregam um ambiente acolhedor, agradável para a pessoa trabalhar, né? Porque eu já ouvi falar, sai um, tem 3 para entrar. Só que acaba perdendo a essência, né? Você não cria um local forte, que realmente se sustente durante tantos anos, né? Eu lembro no Rio, você falou para eu fazer um comparativo. Sim. No Rio tem restaurantes que têm garçons há 60 anos, né? Como na minha empresa, e como aqui em Gramado também tem. Sim. Né? Em alguns locais que tem pessoas que atuam ali naqueles locais há muitos anos, né? Que fazem a sua carreira e até os seus filhos seguem, ou não, né? Mas que tem aquele prazer em servir, né? Que é o nome de um dos cursos que eu tenho,
que tem aquela satisfação de estar ali fazendo o que faz, né? E tem pessoas que querem de maneira transitória. Eu quero atuar aqui porque eu preciso pagar minha faculdade. E tudo bem, não tem nenhum problema. Mas a pessoa tem que ter o mínimo de interesse naquela cultura do local que ela está. De estar, né? Que ela tem que entender aquele local. Ela tem que verdadeiramente ter o interesse de fazer parte daquilo como integrante. Só que ela precisa, para isso, que tenha essa cultura explícita, que alguém ensine para ela, que alguém mostre para ela. Porque quando a gente roda muito de trabalhos, em muitos setores, em muitas áreas, até em muitos restaurantes, cada um tem uma cultura. Então, tem uma técnica de atendimento, tem um tipo de serviço que oferece. Então, a pessoa que vai trabalhar num outro lugar qualquer, essa pessoa que tem 3 esperando na fila para entrar no seu local, às vezes ela está trabalhando num local que não dá valor para aquelas coisas que para você seriam um grande valor e um grande diferencial para o seu cliente, né? Então, isso aí vai atrapalhar a experiência do seu cliente. O seu cliente não vai voltar, não vai te recomendar, né? Então, isso tudo faz parte, né? E, às vezes, a pessoa só está ali mesmo na transição, né? Como eu falei, para estudar ou para fazer uma viagem, mas se ela souber ter um direcionador, nossa, eu tenho que atender assim, eu tenho que atender assado, eu sei falar o nome do prato que eu estou servindo, eu conheço, ela vai se sentir mais importante, porque ela vai ter confiança nela mesma, né? Que faz parte daquilo que a gente falou antes, né? Do prazer de saber quem eu sou, de reconhecer e de entender, né? Que mesmo eu estando fazendo uma coisa que não é o meu propósito de vida, tá tudo bem, porque eu tenho todo o conhecimento técnico e comportamental para estar atuando ali naquela área. Tu falou em essência. Sim. Tu acha que isso é algo que te trouxe também para Gramado? A essência de Gramado, essa questão que, como tu mesmo falou, das pessoas cuidarem uma das outras. Ah, mas com certeza. A gente sabe que é uma coisa que eu sempre digo, Gramado é diferente na questão de que ela não é só constituída e gerida pelo poder público. Se não fossem os projetos sociais, né, as pessoas que se engajam dentro da sociedade, Gramado não seria o que é. Com certeza, e a gente sabe, né, que tu é uma dessas pessoas, conhecendo toda a tua trajetória aqui. A gente sabe que tu é uma dessas pessoas que também contribuiu e agora vai trazer de novo as tuas contribuições aqui para a cidade. O que tu almeja aqui? O que tu quer trazer para Gramado novamente? Na verdade, você sabe que eu estava conversando com uma amiga, com a Elis, da Monte Verde, com a Elisete, e eu liguei para ela, para conversar com ela, para perguntar. Foi logo depois que eu vim para cá lançar meu livro, né? Que eu lancei em outubro aqui na Biblioteca Ciro Martins. Foi lindo, você esteve lá, estou muito grata. Aí eu liguei para ela e falei, Elis, quero voltar para Gramado, quero fazer alguma coisa diferente. Ainda pensei ali assim, porque eu ministrei muitos treinamentos para corretores de imóveis e tudo. Eu falei, olha, Elisa, até essa área de corretagem já tem interessante também, que eu já entendo comportamental, sei lidar com o cliente, já ensinei aos corretores como se comportar diante do cliente e tudo, só falta a técnica. Ela falou, Lenora, tá faltando, são os teus treinamentos, porque o que aconteceu? Ela falou para mim, tá vindo muita gente de fora morar em Gramado. E aquela cultura da hospitalidade, na verdade, aquela essência da hospitalidade que nós temos, está se perdendo um pouco. Por quê? Está vindo muita gente de fora que não tem essa essência, que não tem a cultura da hospitalidade na sua trajetória de vida, né? Porque aqui uma criança, a tua filha nasce com isso, porque ela é gramadense. Mas uma filha de uma pessoa que veio de fora da cidade, não tem. Né? E eu digo assim, então essa criança vai crescer, daqui a pouco vai ser geração alfa, geração Z, vai estar no mercado, e daqui a pouco vai se perder essa cultura da hospitalidade. Então a minha contribuição é essa, contribuir com as pessoas que estão vindo de fora, principalmente, para que elas
resgatem, na verdade, que elas aprendam o que é a cultura da hospitalidade gramadense, que eu tanto amo, né? E que me faz voltar para cá, né? E continuar os projetos sociais, logicamente. Já fiz alguns contatos, estou bem feliz. E ver se me aceitam de volta nas parcerias com o Sinditour, com o Sindlojas. Com certeza. Eu vou amar continuar trabalhando e ministrando treinamentos para hotelaria, para gastronomia, se a Brasel me quiser, né? Se todo mundo me quiser, eu quero sim, porque eu tenho muitos treinamentos bem modernos, né? E estou muito, assim, disposta, né, a fazer essa contribuição. E o coach pessoal, profissional executivo, que você me perguntou sobre isso, né? Eu trabalho também com coach pessoal, que é uma pessoa qualquer que queira, jovem, adulto, que queira, estudante, que queira entender a sua missão, seus propósitos, seus valores, né? A gente vai trabalhar sempre em cima de metas e objetivos. O profissional, o executivo, que já vai para a área gerencial e de lideranças, né? E o esportivo também, né? Que eu trabalho com coaching esportivo também. Sou coach de atletas. Agora, atletas de pickleball, principalmente. Para quem não sabe, a Eleonora, ela é esportista. Eu acompanho ela nas redes sociais, então joga tênis, joga pickleball, joga beach tênis, acho que vôlei também. Não, só raquete. É só raquete. Só raquete. Então... na verdade, hoje em dia, eu jogo pickleball, né? O beach tênis tá meio abandonado, tá meio deixadinho de lado. E o tênis, eu tenho umas aulinhas para fazer lá com o meu professor, o Wilson, né? Que foram umas aulinhas que ele cheio, guardadas, e ele vai me recuperar essas aulas comigo. Mas, assim, o meu objetivo é treinar pickleball. Hoje em dia tem um clube de pickleball aqui em Gramado, que ele é referência. Eu já joguei em projeto maravilhoso, né? Projeto, nossa, é espetacular. É o Jedi Pickleball Clube, né? Do Lucas Gislene, Felipe e de um outro rapaz, Kilin. Ele é filho da Dona Crista. Da Crista, que ela que trouxe o pickleball para Gramado, né? Fez 2 quadras públicas e joga pra caramba, tá? Ela joga muito bem, tem 82 anos e ela é uma referência, assim. Eu quero seguir os passos dela. Eu sempre digo pra ela que é um incentivo, né? Ela é um incentivo de vida, assim, pra quem conhece ela. É verdade. E, Leonora, falando dos teus livros, tu tem 6 livros lançados. A gente não tem muito tempo, mas eu queria que tu falasse, porque a gente sabe que o conteúdo dos teus livros, eles vêm sempre a contribuir para o crescimento pessoal da gente. Na verdade, na época da pandemia, eu estava aqui sem pouco trabalho, né? Aquela época, assim, estava um pouco difícil. Aí eu falei, já sei, vou lançar um planner de bem-estar. Aí desenvolvi o Bem-Estar Planner, foi bem bacana. Aqui eu não consegui ter um alcance nacional, mas muito pouco, mais para uma rede de amigos. Mas aqui em Gramado ele foi muito bem aceito, Gramado e Canela, né? Foi bem bacana, foi as livrarias, tanto a Mania de Ler, o Empório Canela, Arco-Íris, né? Todos eles venderam meu planner, foi bastante bom e contribuiu bastante, porque o feedback foi muito positivo das pessoas. Aí, depois, eu lancei uma antologia, participei, né? Na verdade, são 3 livros e 3 antologias. Participei de algumas antologias, concursos literários, né? Com poemas, né? Fui selecionada, foram poemas de língua portuguesa, um foi lançado em Portugal, 2 aqui no Brasil, né? E fiz o Nina, porque uma situação familiar, que eu observei uma questão de obesidade, e esse Nina nasceu eu caminhando. Ele é um estilo de poesia, e ele fala uma menina que era gordinha, que a obesidade infantil hoje é uma epidemia mundial. Então, é a história de uma menina gordinha que teve um insight, né, e começou a perceber e buscar os motivos por qual ela estava naquela situação que não era confortável para ela. E ela sozinha fez esse processo de transformação, né? Sozinha, não. Ela teve os insights e depois procurou ajuda para sair desse processo de adoecimento, né? Porque é uma epidemia mundial, é uma doença. As pessoas acham que a obesidade, hoje em dia, a maioria das pessoas olha e diz,
tá acima do peso porque quer. Não, né? não, é uma doença E é mesmo. uma doença e para as crianças que não se conhecem e não têm esse poder de autoconhecimento, né, que a gente consegue depois de adulto ter acesso, eu acho que ainda é um processo mais difícil ainda, Não, com né? certeza absoluta. E a criança sofre bullying, ela sofre, ela fica esgotada e ela sem entender que ela pode, que é uma decisão, lógico, não é dela sozinha, mas que ela, com a ajuda de profissionais competentes, que ela pode sim sair dessa condição para uma vida com mais qualidade, né? Então a Nina veio para isso, para dar essa conscientização para as crianças, né? E tem uma série, já falaram para mim, faz da anorexia, faz do outro, mas assim, por enquanto foi a Nina. Aí logo depois eu desenvolvi o Manual de Sustentação Interior, que é um livro que eu estou muito encantada, foi esse que eu lancei agora. Ele tem vários temas, assim, poderosos, né? São valores essenciais para a gente se apropriar da própria vida, né? Viver bem, porque eu gosto disso, viver bem, estilo de vida, qualidade de vida. Então, ele é um livro que fala sobre temas importantíssimos para a gente se sustentar interiormente, né? Mas ele traz temas e ele traz perguntas poderosas, ele traz insights e a ciência que existe por trás de cada um dos temas. Né, os estudos que são feitos nas universidades mais importantes do Brasil e do mundo, as referências de personalidades importantes que estudam sobre esses temas. Uhum. Então, ele é um pocketbook, mas está bem poderoso, bem completo. Eu consegui dar uma lida, consegui fazer alguns, né, exercícios, e ele é um livro muito importante, e nos dias de hoje, do jeito que a gente está vivendo, é um livro que ele é de fácil leitura, né? Não, ele é de fácil leitura, até porque você vai degustar cada capítulo. Não é um livro que eu vou ter que sentar e tenho obrigação de ler esse livro inteiro. Não, você tem que degustar. Ele é um livro pequeno, mas cada capítulo é muito... Ele é assim, ele precisa ser digerido. Ele precisa ser degustado. Não é um capítulo para você ler e passar. Precisa ser vivido. Precisa ser vivido. Precisa realmente de entrega, né? E eles são importantes. Eu sou suspeita porque eu gosto. Aqui... esse aqui é um presente que eu trouxe para você, que é o último livro de poesias, né, que eu participei, a convite da minha professora de literatura infantil, Cíntia Barreto. Ela convidou 70 mulheres, eu acho, né, para participar dessa coletânea, mulheres do Brasil inteiro. E tem 2 poemas meus aqui que eu quero que você... Todos falando sobre mulher. Tá? Obrigada. E esse marcador aqui é de um projeto da minha amiga, chama Marcadores Bem Me Quer. São senhorinhas em situação de risco lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que fazem esses marcadores, né? E ela faz, e eu comprei alguns para presentear junto com os livros. Lindo, lindo. Muito obrigada, Leonora. Não, obrigada a você por estar aqui, pela tua companhia. E, Leonora, uma das perguntas que eu sempre faço aqui é qual o propósito de vida, né, das pessoas? A gente sabe que algumas pessoas elas sabem, outras não descobriram ainda. Qual o teu propósito de vida? Olha, eu ser feliz, né? Logicamente, eu quero ser muito feliz, né? Mas ser feliz é muito amplo, né? Então, logicamente, ter a minha saúde perfeita, estar de bem com a minha família, né? Estar bem com a minha família, ter uma rede de amigos, né? Isso é muito importante. Viver num lugar que eu amo e contribuir positivamente com as pessoas, né? Através do meu trabalho, através da minha entrega social, através dos jogos que eu faço, né? Ganhando torneios, que eu adoro, competindo, que eu amo de paixão, competir, treinando, né? É isso, ser feliz. E o que tu espera dessa tua nova estadia aqui, dessa tua volta para Gramado, que eu espero que tu não
volte mais pro Rio de Janeiro. Que tu só fique passeio, né? Ficar velhinho aqui no Rio de Janeiro. Só passeio para ver os filhos, matar a saudade da família, mas eu já vi e conversei com outras pessoas que já sabem, o Alan, uma pessoa... Tá todo mundo muito feliz que tu retornou e que o teu retorno ele seja permanente, né? Muito obrigada. Eu quero sim, quero ficar velhinha aqui em Gramado. Quero sim, quero estar aqui com vocês e realmente podendo sempre entregar o meu melhor. Obrigada, Leonora, por ter aceito o convite de estar aqui no Gramado com Propósito, compartilhando um pouquinho da tua vida, da tua história, dos teus momentos e do teu conhecimento todo com a gente. Muito obrigada a você pelo convite. O Gramado com Propósito de hoje, ele encerra por aqui com essa história brilhante, essa pessoa cheia de vida, com uma missão linda, né? Que retornou agora para Gramado e que eu tenho certeza que está disponível aí para muitas trocas com todos nós. A gente agradece aos nossos apoiadores, o Hard Rock Hotel, e também a Prefeitura de Gramado, e também agradeço as minhas parceiras, a Decalco Boutique e a Mina Gramado. Até o próximo programa. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar.